Atos capítulo 2, versículo 46. O irmão está projetando aqui, beleza. Bom, pode apagar aquela lá de trás, pode? Os irmãos estão projetando. Que os irmãos prestem atenção no que eu vou dizer. Eu mandei o irmão separar alguns vídeos ali, algumas imagens daquilo que é recente na nossa nação, tá certo? E hoje há uma força muito grande do Estado interferindo na religião. O Estado interferindo na religião. O Supremo Tribunal Federal interferindo na questão da igreja. Mas qual a igreja? A igreja de Cristo? Esses dias alguém postou um vídeo, eu até compartilhei, a igreja no tribunal, a igreja de Cristo no tribunal. A igreja no banco dos réus, está lá no grupo e tal. Mas aí alguém postou logo em seguida assim, a igreja de Cristo, ela não está no banco dos réus, ela está firmada na rocha. A que está sendo julgada é a dos homens, as instituições, as denominações. Essa sim está no banco dos réus. Pela Constituição, há uma lei pétrea, uma lei que fala desse direito de culto, e que é inviolável, direito do ir e vir de culto. E o STF deferiu lá, colocou o toque de recolher governadores, prefeitos, tirando o poder do governo federal e transferindo aos governadores e prefeitos. E um juiz que entrou agora no Supremo, na semana da Páscoa, no sábado, ele deu uma liminar lá, ele assinou para que as igrejas voltassem a cultuar a Deus, porque o entendimento que eles têm de igreja é prédio, então que pudesse cultuar a Deus. E aí surge quem? O Barroso ou o Gilmar Mendes, e bota para quebrar, e começa uma votação acerca dessa liminar, desse documento, e 9 vota que quem tem o domínio é os governadores e prefeitos. Então é o governo e prefeito que define se pode abrir ou se não. Então no nosso caso nós estamos funcionando porque o prefeito Paulo Rocha, ele tirou da onda roxa, o governador também, viemos para a onda vermelha, então nós temos a permissão. Mas desse jeito, máscara, distanciamento, todo esse rigor, mas a gente olha lá fora, a gente não vê isso. Estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então quando você olha para as escrituras, preste atenção, o governo hoje ele está interferindo, o governo, eu digo, Supremo, a política, os políticos, os comunistas, os socialistas, os que odeiam a igreja de Cristo, os que odeiam o nome de Jesus. Um deles disse que eles vão fazer de tudo para acabar com a igreja, desfazer a igreja. E aí então eles começaram proibindo os cultos presenciais, eles tiraram os cultos presenciais, mas permitiram lives. Mas existem alguns lugares que até as lives eles estão bloqueando, e eu separei alguns vídeos ali, mas eu acho que não vai dar para passar, porque senão eu fico sem tempo para falar. Mas eu separei um vídeo onde havia um pastor da Assembleia de Deus fazendo uma live, e a polícia chegou e fez ele parar com a live.
Em outro lugar era um padre. Peguei também o padre que estava fazendo a missa. Se você for no YouTube e digitar, você vai ver esses vídeos lá. O padre fazendo a missa, e a polícia chegou, a vigilância chegou. Isso em Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais, em Poços de Caldas, e mandou parar com a live. Cortaram cultos presenciais, missas, e agora bloqueando a live, o culto online. O Estado já interferindo na onde? Na religião. E dessa vez, irmãos, é para bloquear, é para travar, é para impedir. E aí, os irmãos, vamos fazer culto em casa? Até o irmão começou aí, fazer cultos em casa, vamos. Mas eu tenho um vídeo também que eu separei, está ali. Lá em Santa Catarina, acho que é isso, em Santa Catarina. Uma família estava fazendo um culto dentro de casa. Chamaram a polícia para eles. E a polícia entrou e acabou com o culto que eles estavam fazendo, a família. Não eram membros reunidos, era a família da casa, os moradores da casa, celebrando o culto ao Senhor. Eles chegaram, a polícia fez eles pararem com o culto. Então entendem, irmãos. Na época da igreja de Cristo, a igreja começou a crescer. E o primeiro acréscimo da igreja de Cristo, ela se dá em Atos 2, porque havia 120 irmãos ali orando, o Espírito Santo desceu sobre eles, batizando eles num só corpo. Eles começaram a falar em outras línguas. Haviam judeus vindo para Jerusalém, porque era a festa das primícias, primícias não, de Pentecostes, e era o último dia, e o Espírito Santo desceu. Por isso somos chamados de pentecostais, por causa do Pentecostes, aonde o Espírito Santo desceu. Por isso todo cristão que ora em línguas é chamado de pentecostal, por causa do dia de Pentecostes. Também estamos chamados de protestantes, por causa de Martinho Lutero, por causa da reforma que eles fizeram, se opondo. Então também somos conhecidos como protestantes. Também como evangélicos, porque pregamos o evangelho. Então somos conhecidos como evangélicos por causa do evangelho. Protestantes, evangélicos, e qual é o outro? Pentecostais. Isso é o mundo lá fora que nos vê assim. Eles ditam o que nós somos na visão deles, porém nós não somos pentecostais, não somos tradicionais, não somos protestantes, não somos nada disso. Somos filhos de Deus, lavados e remidos no seu sangue. Assim eu me qualifico. Eu não sou protestante, eu não sou pentecostal, eu sou filho de Deus. Cristão, que antigamente era chamado de seguidor do caminho. Se você ver o filme, você vai ver, você vê que ele é chamado de seguidor do caminho, mas adiante eles são conhecidos como os cristãos, porque são discípulos de Cristo. E é isso que eu sou, é isso que nós somos: cristãos, discípulos de Cristo, seguidores do caminho. Diga glória a Deus, filhos do Senhor. Então entenda, hoje o Estado, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, eles querem interferir naquilo que por séculos o Estado esteve aliançado. Porque por séculos o Estado esteve aliançado com a religião. Mas hoje eles querem romper com isso. Eles querem romper
com essa aliança. E quando essa aliança começou, entendemos? Poste o versículo. Quando a igreja cresce ali em Atos 2, 3.000 vêm ao Senhor. No versículo 46 de Atos 2, olha o que diz o texto. Diariamente, se era diariamente, quer dizer, todos os, não era um dia da semana, não era 2 nem 3, era todos os dias, diariamente continuavam a reunir-se. Veja, eles se reuniam no pátio do templo. Aonde eles se reuniam? No pátio do templo. Não dentro do templo, porque o templo era judaico, do judaísmo, o templo de Salomão, do qual somente sacerdotes e levitas entravam no segundo átrio, mas no terceiro só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para transpor o véu. Mas o véu já tinha sido rasgado. Por quê? Porque Cristo havia se ressuscitado. O véu se rasgou de alto a baixo, tremeu tudo lá, os alicerces. Jesus já havia ressuscitado, peregrinou 40 dias, depois de ressuscitado, subiu em ascensão. 10 dias depois o Espírito Santo desce, e agora está aqui esses irmãos, praticamente 60 dias depois, se reunindo diariamente no pátio do templo. Para quê? Eles se reuniam, e eles se reuniam lá, e eles se reuniam como, irmãos? Como igreja. Eles se reuniam, porque no versículo 42, veja, aqui nós estamos no 46, volte no 42, por favor. No 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e era o que eles faziam. Agora no 46 diz que diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Eles se reuniam no pátio do templo, mas em casa, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Isso era a igreja do início. Próximo versículo é Atos 5:42. Atos 5:42. Olha esse outro versículo. Muita coisa já havia passado, e todos os dias, na onde? No templo. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Aonde eles ensinavam? No templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. Então preste atenção. Eles iam para o templo e de casa em casa. Sim ou não? Sim ou não? No templo, veja, no 46 diz que no pátio do templo eles se reuniam diariamente. E no pátio do templo, o templo pertencia aos cristãos ou aos judeus que serviam a lei? Aos judeus. Veja, eles iam para onde? Para a toca do lobo. Eles iam para o pátio do templo ouvir os apóstolos.
E lá no pátio do templo, os apóstolos não falavam da lei, eles falavam de Cristo, do Messias. Aquele Messias que eles acabaram de crucificar, que eles tentaram esconder, que ele havia ressuscitado. E eles estão lá, 3.000, depois mais 2.000, 5.000. Então, eu estou falando de 5.000 membros. E agora eles vão todos os dias no templo. Aí eu te pergunto, será que eram 5.000 todos os dias no templo? Com certeza não, irmão. Faltava gente, sim ou não? Mas todos os dias tinha gente lá. Os que não dava para ir na segunda ia na terça, os que não davam nem segunda nem terça ia na quarta. Eles iam para onde? Para o templo. Porque o templo era a referência deles. Eles iam para a toca do lobo, onde estavam os fariseus, saduceus, os perseguidores de Cristo. E eles iam para lá todos os dias no templo, bem como de casa em casa. Eles não ficavam só no templo, eles também iam de casa em casa. Veja, e de casa em casa, não deixavam de pregar veja, pregar é evangelizar e ensinar a doutrina. Eles pregavam evangelizando, falando de Cristo. Nasciam em Cristo, agora eles ensinam doutrina. Então eles iam para o púlpito e iam para a mesa. Assim Jesus fazia. Quando Jesus queria pregar, ele ia para o púlpito. Quando ele queria ensinar, ele ia para a mesa, ele sentava. Então olha, eles iam de casa em casa evangelizando, como também ensinando aqueles que eles já haviam evangelizado e nascido em Cristo. E o que eles faziam? Que Jesus Cristo é o Messias. Eles iam de casa em casa e também aonde? No templo. E o templo tinha nome? Aquele templo tinha nome? Sim ou não? Tinha. O templo de Salomão era o nome dele. O templo de Salomão. Sim ou não, irmão? Você não conhece assim como o templo de Salomão? Porque foi ele quem construiu esse templo, que foi derrubado. Depois Esdras e Neemias edificaram. Depois veio mais outro que eles o destruíram e eles o construíram de novo. Sim ou não? Depois teve outro que derrubou esse templo e eles o construíram de novo. E até Jesus, quando lança uma profecia acerca do templo, olha, eu derrubo esse templo e em 3 dias o edifico. Eles questionaram como pode esse templo, levou 30 e tantos anos, acho que é isso, 30 e tantos para ser edificado. Você vem e fala que derruba ele e edifica ele em 3 dias, mas Jesus falava dele, não do templo de Salomão. Ele tinha nome. Eles se reuniam no templo de Salomão. E no Brasil tem um templo de Salomão? Tem um templo de Salomão no Brasil? Tem. A Universal, a Instituto Universal não construiu um templo de Salomão aqui no Brasil? Então, o templo de Salomão. Ele trouxe pedras de Israel. Entenda, eu não estou falando negativo não, tá, irmãos? Eu estou dizendo para vocês entenderem. Às vezes tem irmão da Universal me assistindo, eu não estou desfazendo do tempo, eu estou falando do feito. Navios trouxeram pedras. Eles estavam todos os dias no templo, bem como de casa em casa. Não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Agora presta atenção. Os judeus davam valor ao templo? Sim ou não? Dava. Teve uma feita que os discípulos, os apóstolos estavam passando com Jesus perto do templo. Eles
deslumbrado com a glória daquele templo. E Jesus falou: vocês estão deslumbrados com isso aí? E Jesus falou: vede que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. E assim foi, e está até os dias de hoje. Quando um general do exército romano pôs fogo em Jerusalém, Tito, esse general, tinha dado ordem para que não mexessem no templo, mas o fogo em Jerusalém era tanto que derreteu o ouro nas paredes do templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Então, para eles tirarem o ouro, eles teve que derrubar, que entrou nas frestas, porque o que prevalecia era a palavra de Deus e não a do homem. O homem disse: não derruba, mas Jesus falou: vede, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. E assim foi, e está até os dias de hoje. Pastor Menezes, o que o senhor quer dizer? Presta atenção. Os cristãos foram vindo, eles foram ouvindo a doutrina dos apóstolos, participavam da comunhão, do partir do pão, certo? Amém? Só que aqueles que iam nascendo em Cristo, agora começaram a andar em Cristo, e a igreja evoluiu, cresceu. A igreja evoluiu, não, a igreja foi expandindo. Eis que surge um homem, você precisa ver o filme Apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, e ele se torna um perseguidor ferrenho. Aquela criancinha, a menininha que aparece para ele, ele matou ela. O jovem lá, parece que ele representa Estevão, acho que ele é Estevão, e ele é Estevão que ele matou, apedrejado, estava ali, e ele é assombrado por isso. Paulo então agora ele tem as revelações, os mistérios da igreja de Cristo, e os cristãos que estão nascendo em Cristo agora vão tendo entendimento que o quê? Que o templo agora de pedra, de alvenaria, aquele templo onde eles se reuniam nele, não eram mais a casa de Deus, e que eles eram a casa de Deus. Estão me entendendo? Sim ou não? Está compreendendo? Eles se reuniam ali, eles ouviam. Estevão pregou sobre isso. Veja a mensagem de Estevão, do qual os líderes se enfureceram e o rosto dele brilhou, eles apedrejam ele. Estevão prega sobre isso. Esse templo não é mais a casa de Deus. Por isso eles se enfureceram, eles rangeram os dentes. E os cristãos agora vão tendo entendimento que templo não é mais a casa de Deus, e que Deus agora está habitando aonde? Na sua igreja, numa casa que Ele edificou e que Ele tem edificado, numa casa uma casa edificada por Ele, uma casa lavada e remida no sangue do seu Filho. Mas eles estão reunindo no templo. O que significa isso? Larga de ser bobo. O templo tem seu benefício. O templo, o prédio, tem seu benefício. Tem. Porque aqui nós nos reunimos. A igreja se reúne. Entende? Sim ou não? A igreja serve, o prédio serve para um propósito. Mas ela não é a casa de Deus. Mas ela serve por um propósito. Compreende? Eles se reuniam aonde? Primeiro no pátio, e agora se reúnem no templo. Quer ver outra coisa? Atos 19. Ixi, pastor, esse negócio agora complicou de prédio. Vou te mostrar. Versículo 1, Atos 19, versículo 1.
Eu vou lendo, você vai passando. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Pode ir embora. E lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados? Então eles declararam: no batismo de João. Quem já ouviu falar que aqui todos nós fomos batizados no batismo de João? Nós não fomos batizados no batismo de Cristo, fomos batizados no batismo de João. Até o irmão, quando entendeu isso, ele queria ser batizado no batismo de Cristo. Então Paulo perguntou para eles: em qual batismo vocês foram batizados? E eles declararam: o batismo de João. Próximo. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Próximo. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Entenda, eles eram orientados a batizar no Jesus que viria. Eu e você somos orientados a batizar no Jesus que já veio. Vou repetir de novo. Eles foram orientados a batizar no Jesus que viria. E isso nos foi ensinado, e nesse batismo nós somos batizados. E hoje nós temos orientado esses irmãos mais novos que chegaram, nós orientamos eles e batizamos eles no batismo de Cristo. Porque Cristo já veio, Ele não vai vir, Ele já veio. Próximo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar línguas e a profetizar. Do batismo de Cristo. Pronto. Eram ao todo cerca de 12 homens. Bora. Assim durante 3 meses Paulo frequentou, olha isso. Assim durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Presta atenção, o que era uma sinagoga? O que era uma sinagoga? Sinagoga era um espaço físico aonde os judeus que não estavam em Jerusalém, porque em Jerusalém tinha o templo, mas fora de Jerusalém haviam sinagogas. Eram espaços físicos dentro de uma geografia, de um limite físico, aonde eles se reuniam para estudar a lei. E Paulo, então, nesse lugar, ele permanece por 3 meses, frequentando a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus, porque Paulo era um erudito no judaísmo, Paulo era um erudito da lei, conhecedor dos mínimos detalhes, ele foi irrepreensível nela, conhecia como ninguém, estudou aos pés do rabino Gamaliel, mas agora ele tem o conhecimento alto, a sabedoria do alto para falar de Cristo, e ele convencia a muitos sobre o reino de Deus. Na onde ele está? Nasci. Podemos chamar essa casa de sinagoga? Podemos. Um templo, um espaço físico, um prédio. Veja que não é a igreja, um espaço físico. Porque a igreja nasce de espaço físico, irmão. Seja na casa, seja na rua, seja na praça, seja aqui ou em outro lugar. A igreja nasce daí. Porque quando alguém diz sim para o Senhor, se arrepende, é convencido, o Espírito trabalha na vida dela, o seu modus operandi, e ela nasce para o Senhor. Agora ela faz parte da igreja. Na realidade ela se torna a igreja de Cristo. Posso ouvir um amém, irmão? Digo glória a Deus. Próximo. Todavia alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados. Olha isso. Todavia alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do quê? Do caminho para toda a comunidade. Veja,
Alguém lá do meio, com o coração petrificado, endurecido, meio da onde? Esse povo do meio da sinagoga que estavam ali, começou a falar, e descrentes passaram a falar mal do caminho, porque assim era conhecida a comunidade cristã, os seguidores do caminho. Eles começaram a falar mal para toda a comunidade. Olha isso, irmão, veja, o que Paulo fez? Paulo, então, afastou-se deles. De quem que Paulo se afastou, irmão? De quem que ele se afastou? De quem estava falando mal, dos descrentes, daqueles que tinham o coração. Não, pastor, nós não podemos fazer isso não, irmão. Por quê? Por que eu não posso me afastar de uma pessoa que não quer nada com Jesus? Se ela fala mal, se ela tem um coração petrificado, ela não quer mudar de vida, só envergonha o nome de Jesus, mente, engana, trapaceia, ainda te dá paz, o Senhor te chama de irmão. Veja, Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente, na onde? Na escola de Tirano. Paulo então pega esses irmãos, e naquele lugar havia uma escola. Isso era uma escola de Tirano. Tirano era um homem, ele tinha uma escola. Paulo leva esses discípulos para esse lugar, para alimentar eles, edificar mais eles na onde? Na doutrina, na palavra, no reino. Longe de quem, irmãos? Longe daqueles que não queriam nada, longe daqueles que falavam mal, longe daqueles que eram descrentes, tinham o coração petrificados, duros. E eu te pergunto, nós não temos crentes não? Você não conhece ninguém desse jeito não? Eu conheço. Eu conheço. E hoje eu sei definir. Eu sei definir irmãos que estão afastados por causa de decepções institucionais. Eles não têm um coração petrificado, mas eles se afastaram por causa de decepções. Eles olham as decepções que sofreram, os abusos, as coisas, os agravos que sofreram ali dentro, que eles viram, ouviram, sentiram na pele, estão afastados. E hoje para eles tudo é igual. Mas existe um lugar diferente, nós somos esse lugar. Nós temos ensinado a verdade. Então Paulo se afasta com esses discípulos e começou a ensinar diariamente na escola de quem? De Tirano. Aonde ele está, irmão? Ensinando esse povo agora? Na escola de quem? De Tirano. Quem que ele está ensinando? Os discípulos. Quem são esses discípulos? A casa de Deus, a igreja dele. Porque a igreja dele, irmãos, é um organismo vivo que se move. É aqui e acolá. A igreja dele não se limita a espaço físico. Então entenda, irmãos, o espaço físico ele serve para um propósito. Seja aqui, seja a sua casa, seja a praça, seja a escola. Entende, irmão? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Agora no começo a igreja estava indo assim, mas a igreja, e apóstolo Paulo vai, próximo. E assim procedeu por 2 anos. Ele ficou ali por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Quantos anos ele ficou ali? Para que todos pudessem ouvir a palavra. Presta atenção. Você acha que ele ficava repetindo a palavra para a mesma pessoa constantemente? Ele ficava, irmão? Não. Porque o modus operandi é do Espírito Santo. A semente é semeada. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Mas quem que dá o crescimento? Irmão, se Deus não der o crescimento, não adianta eu plantar, não adianta semear. Porque quem dá o crescimento é Ele. É planta morta, é trabalho em vão. Ele é quem dá o crescimento. Aqui tem um irmão aqui que ele se decepcionou muito com religião.
Se ele quiser falar, eu dou oportunidade para ele, que é o irmão Edgar. Né, irmão Edgar? O senhor se decepcionou muito com o Instituto, foi ou não foi? Com algumas coisas. E aos poucos ele retornou a vir. Recentemente eu estive na casa deles lá e ele me mandou uma mensagem que eu sentei do lado dele. Foi isso? Aquele momento lá? Ou foi do culto? Hã? Que eu fui lá que o senhor mandou que a mensagem para mim. Isso. E que ele sentiu o fato de sentar, né? Sentiu a presença de Deus, ele Deus. A forma de Deus agir não é a minha, não é a sua. O modus operandi de Deus é diferente. O homem acha, o homem cria meios, o homem cria métodos. Mas Deus não, Deus tem a forma de operar. Amém, amados? Ele opera numa palavra. Às vezes você está aqui com o coração contrito, coração amargurado, passando uma situação, um conflito interior, espiritual, familiar. Você está aqui me ouvindo agora, e uma palavra que às vezes você já ouviu, já te despertou aí, e você que ainda não ouviu, pode até chegar ao final do culto, um irmão falar algo para você, uma palavra que ele liberava, o Espírito Santo vai operar através dessa palavra. Você vai entender dia, meses, até ano da sua vida, que você nunca entendeu. Lá está Paulo, por 2 anos, na escola de Tirano, ensinando, para que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Agora eu lhe pergunto, irmão, será que todo esse povo da Ásia, em 2 anos, ouviu Paulo? Não, irmãos, ele estava ensinando, e assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem, veja, pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E através de quem que eles ouviriam? Daqueles ao qual ele estava ensinando por 2 anos. Que eles pudessem ir de casa em casa, de sinagoga em sinagoga, aonde eles tivessem uma oportunidade. Posso ouvir um amém, irmão? Próximo versículo. E Deus fazia milagres maravilhosos por meios das mãos de Paulo. E Deus fazia milagres. Quem fazia? Quem fazia? Não, é Paulo que fazia. Deus. Deus é quem efetua tanto o querer como o efetuar. Como é que é o versículo? Deus realiza tanto o querer. É Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu vou resumir agora, nós tomarmos a ceia. Eles estavam em templos em Jerusalém. Saíram de Jerusalém e foram para sinagogas, casas. E a igreja está sendo perseguida. Paulo vem e é decapitado porque esse imperador louco bota fogo em Roma e acusa eles. Irmãos são levados ao Coliseu Romano, jogados à besta das feras, para serem atrações de escárnio ao público. Paulo diz que lutou ali com as feras, mas depois ele é decapitado. E eu queria que você visse esse filme mesmo, porque eu compreendi e compreendo, porque eu leio Paulo e eu compreendi as coisas de Paulo. E eu vou lhe dizer uma verdade para vocês. Eles pregam que Salomão era o homem mais rico. Não foi não, irmão. O homem mais rico que viveu sobre essa terra foi Paulo. Que ele se despede de Lucas.
Lucas escreve ali o livro de Atos. Paulo não está na prisão, ele está escrevendo o livro de Atos. Depois ele escreve uma carta. Então, quando eles estão indo embora e Paulo fica para ser decapitado, sabe quem fica com ele? Ninguém. Ninguém está com ele. Só aquele soldado que pega na mão dele e despede dele. E no meio do filme é onde ele solta frases. E ele, conversando com Lucas, diz assim: porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele vira para Lucas e fala: bonito isso, né? Escreve isso. E ele então agora manda uma carta para Timóteo, a última das suas cartas, e ao meu filho amado, Timóteo. Ele se despedindo de um filho, porque ele não teve filhos físicos. Há uma linha que crê que Paulo era casado, outras não. Eu fico aqui não, porque ele fala: diga aos jovens que fiquem como eu, que não se casem. Mas nessa caminhada ele encontrou um jovem chamado Timóteo, e ele amou esse jovem como um filho. E antes de ser decapitado, ele envia uma carta para esse filho, passando as últimas instruções. E ele agora então é levado e coloca-se a cabeça dele no tronco. O soldado vem e corta-lhe a sua cabeça. E aquela imagem que você vê daquele grupo de pessoas vindo, a criança, já é após morte, meio que distorcido, mas é após morte. E o último homem que vem andando lá no monte é Cristo. O homem mais rico que andou sobre a terra foi Paulo. Porque a riqueza de Cristo não é a riqueza terrena, é as riquezas da glória. A nossa riqueza, ela não é terrena, ela é celestial. Nós não temos coroas aqui na terra. Nós não recebemos coroas aqui na terra. As nossas coroas serão celestiais. O que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Você não tem nenhuma coroa para receber nesse lugar. Você não tem riqueza nenhuma nesse lugar. Paulo diz que os ministros dele, aqueles que verdadeiramente são ministros de Deus, eles são perseguidos. Famílias são arrancadas, porque o mundo são inimigos deles. Eles são escárnios. Não há nenhuma coroa terrena, meu irmão. Não há nenhuma alegria. A nossa alegria, ela é celestial. As nossas glórias, nossas bênçãos são celestiais. Cristo não se casará na terra. Cristo se casará no céu com a sua igreja, na presença do Pai. Ele vai apresentar ao Pai aqui, ó, a igreja que eu morri por ela, que eu sacrifiquei por ela, que eu me dei por ela. Aqui, ó, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículo 25. Cristo vai apresentar, porque o Pai já apresentou o Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus apresentou ao mundo o seu amor para conosco através do seu Filho, e ele veio. Mas agora o Filho vai retornar com a sua noiva, com a sua igreja, que não tem nome, que não está no templo de Salomão, que não está no templo da fé e vida, que não está em uma sinagoga, mas que está esparramada nesse mundo afora, uma igreja
Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Para quê, irmãos? Vai lá. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Esse momento está prestes a chegar, as coisas vão passar, e Ele vai apresentar essa igreja assim. Ele vai chegar diante do Pai, vai casar na presença do Pai, na presença dos amigos do noivo, os santos do antigo pacto. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os homens do antigo pacto, os santos, os amigos do noivo. Conhece a parábola dos amigos do noivo? Os que foram convidados para as núpcias são os santos do Antigo Testamento, porque o arrebatamento é só para a noiva, o casamento é só para a igreja. Eles são só o amigo, os amigos do noivo, os santos do antigo pacto. E Cristo agora está na presença do Pai, casando com a sua noiva e apresentando diante dele aqui a noiva que veio morar conosco. Aquilo que Ele prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele vai vir buscar a sua noiva, santa, inculpável, gloriosa. Não essa igreja que sentaram agora, colocou ela no banco dos réus. Essa é a dos homens. Uma igreja que tem que falir mesmo, preste atenção. Uma igreja de institutas, imoral, que tem que falir, que engana, que rouba, que lesa na verdade. Por isso nós somos discípulos do Paulo. Paulo se afastou daqueles que tinham o coração petrificado, que tinham os coração duro, que falavam mal, e os levou para a escola de Tirano. Por isso nós saímos do meio desse politicamente correto. Eu estou preparando uma mensagem assim no meu espírito. Eu quero colocar aqui vou preparar esses obreiros aí, já vou dar uma deixa. Eu vou colocar um aqui com as vestes da época de Jesus, outro com terno e gravata, e outro playboyzão igual eu, e vou perguntar: qual dessas roupas aqui é santa? Qual dessas roupas aqui é santa? Com qual desses trajes devemos ficar? Porque se eu colocar a roupa da época de Jesus, vão me chamar de louco. Se vestir como ele, vão me chamar de louco. Sim ou não? Até vocês mesmo vão ter vergonha. O pastor Medias endoidou agora. Aí vem terno e gravata, se julgam santos. Quem usa terno e gravata? Aí vem todo estilão, todo playboyzão, todo desse estilo. Não, uma larroca tem pecado, aquilo é apostasia, heresia. São épocas. Mas qual a roupa é a santa? Qual a roupa é que você deve vestir? Imagina o Luciano chegando lá no Santa Rita, os irmãos lá, com roupa igual a de Jesus, turbante, barbante e um cinto de linho do lado, caminhando e entrando lá, sandalinha. E aí, irmão? Jesus está buscando a sua igreja. Entenda agora, irmãos. Mas naquela época, 300 anos depois, um homem uniu, um imperador romano uniu a igreja e o Estado. O nome dele, Constantino. E aí agora a igreja deixou de ser perseguida, porque agora a igreja uniu-se ao Estado. Estude sobre isso. E agora, 1700 anos depois, porque do século 3 para agora, 1700 anos depois, sabe o que o Estado está fazendo? Ele está novamente repudiando. Ele está repudiando a igreja. Sabe qual é a igreja? A de Cristo, para ela voltar ao início. Porque só vai permanecer, irmão, os nascidos de Deus. Oba, não vai ficar. Só vai permanecer na igreja de Cristo os nascidos mesmo. Sabe por quê? Porque os nascidos, eles perdem a vida. Eles não preocupam com a morte, se vão viver ou não. E é isso que está acontecendo. Veja, o trem está voltando. Sabe para quê, irmão? Para o Messias buscar os seus.
para o Senhor da igreja buscá-la no arrebatamento. Eles iam no templo, nas sinagogas, de casa em casa, e passaram a ser perseguidos. Depois liberaram, nasceu o primeiro templo, a primeira catedral foi católica. De lá se originou então esses templos e templos e templos, e foi vindo e vindo e vindo e vindo e vindo, e hoje estão tiraram o direito de cultos presenciais. E olha como ficou a situação de muitos irmãos. Veja, no meio dessa caminhada liberou ceia, viemos hoje, quantos irmãos que poderiam estar aqui não estão? Cadê eles? Com medo de Covid. Veja as restrições que nós temos, estacionamos, cadeira, álcool gel, tudo ali, mas vai para os bares. Como eu disse no começo, muita coisa é psicológica. Não é medo, mas não é psicológico. O irmão foi embora porque eu danei com ele. Cadê a máscara? Cadê a máscara? Cadê sua máscara, irmão? Ele foi embora, mas não usou a máscara. Não tem problema não. E agora, irmãos, e se tirarem as lives novamente? E se tirarem o presencial? E se tirarem as lives que nós fazemos aqui, quinta e domingo, que a maioria dos irmãos não acompanha, tem Facebook, o menino joga o link e não nos acompanham, não estão ali. E se tirarem as lives, agora está barrado também, vocês vão fazer o quê? Quem lembra o dia que eu perguntei aqui, irmãos, e se tirasse e a igreja e a Bíblia, como é que vocês iam servir a Deus? Porque eu já ouvi confissões de irmãos que não conseguem servir a Deus se não for no prédio, está perdido. Você tem que criar uma comunhão sua. Mateus 6,6 é no quarto. Entra para o seu quarto, ora em secreto, que teu pai que te vê e te ouve em secreto vai te recompensar. Pode ter certeza. Nós caminhamos para isso, não para uma melhora. Eu deixo aqui um alerta. Nós não caminhamos para uma melhora. Nós caminhamos para uma piora. Porque o anticristo, o filho da apostasia, o homem abominável do qual falou o profeta Daniel, precisa se manifestar. Para ele se manifestar, a terra precisa estar um caos, para ele pôr ordem e ser adorado. Inclina sua cabeça, eu quero orar.